Unipar, códigos de bolsa UNIP3 e UNIP6. Nós vamos dar uma olhada aqui nos resultados do segundo trimestre de 2022 da Unipar, obviamente dando uma olhada com um foco maior nos múltiplos fundamentalistas. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. E nesse vídeo eu também vou falar sobre a participação do Luiz Bassi Filho, um dos maiores investidores brasileiros, sem sombra de dúvida, e do resultado que ele obteve em dividendos só com essa empresa aqui no último ano. E se você gosta desse conteúdo, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, marca o sininho de notificações e se você já é inscrito, considere a possibilidade de participar do clube, que eu deixei aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, o clube que é o programa ISR, Investir com Segurança e Rentabilidade. Aqui na descrição também tem uma série de vídeos para contribuir com o seu aprendizado. Então, vamos lá. E nós vamos começar aqui na central de resultados da empresa, né? Você procura lá RI Unipar e e a gente vai poder baixar aqui, olha, o release de resultados do segundo trimestre de 2022, tá? Eu gosto de usar o release de resultados porque é um documento um pouco mais extenso que você consegue mais informações. Vamos começar dando uma olhada no desempenho operacional da Unipar. Então, é uma empresa bastante grande que tem fábricas em Cubatão, Santo André e Bahia Blanca, na Argentina. Então, aqui são duas fábricas em São Paulo, né? Cubatão e Santo André, e uma fábrica na Argentina. As fábricas têm terrenos enormes, por sinal tem um vídeo, tem 3 vídeos lá no site de RI da empresa que você pode fazer um tour virtual. Eu aconselho bastante você a passar, principalmente se você está interessado em investir na empresa, saber como é que ela funciona e o que ela faz. E aqui é bem interessante porque quando você para olhar o que ela faz efetivamente, é o seguinte, ela pega sal, mistura com água, aí produz o cloro, né, e a soda cáustica. Vamos dar uma olhada aqui na produção dela, né? Então aqui, olha, ela tem uma produção de soda cáustica, né, anual da ordem aí de mais de 700 mil toneladas por ano. Ela produz aqui cloro, aproximadamente quase 700 mil toneladas, 680 mil toneladas, produz PVC aqui, olha, com 540 mil toneladas. Então, é uma super empresa em termos de tamanho, gera um faturamento que a gente vai dar uma olhada agora no faturamento. Olha só, no segundo trimestre de 2022, ela gerou uma receita de 2 bilhões de reais, né? Só no segundo trimestre de 2022, e no primeiro semestre de 2022 ela gerou uma receita de quase 3 bilhões e 900, gerou aqui 3 bilhões 881 milhões, que é 57% superior à receita gerada aqui. Deixa eu puxar mais para cá para você ver. 57% superior à receita gerada no primeiro semestre de 2021, tá? 57%. Bom, ela deu um lucro líquido no trimestre aí da ordem de 540 milhões de reais, tá? 540 milhões de reais, e no segundo trimestre, né? E no primeiro semestre, quase 1 bilhão, 988 milhões, enquanto que no primeiro semestre de 2021, ela gerou aí quase a metade disso aí, né? 527 milhões de reais de lucro líquido. Ela tem uma dívida líquida negativa. O que quer dizer isso? Ela tem mais dinheiro no caixa, em disponibilidades, do que ela deve.
Então isso aqui, ela está com esse dinheiro aqui lá, e o que gera algumas vantagens com relação à entrega de dividendos, e também com a possibilidade dela, que ela fica se coçando também para fazer investimentos com esses recursos, porque o dinheiro está ali disponível. Então ela tem lá livre quase 700 milhões de reais livre. Com relação a essa questão da capacidade instalada, é interessante também, principalmente no caso de uma indústria, a gente avaliar a utilização dessa capacidade instalada. Então a gente observa que a utilização da capacidade instalada está bem elevada, então ela está operando, vou botar um pouco mais para cá, ela está operando aqui no Brasil com quase 91%, aliás, em Cubatão quase 91%, e aí um pouco mais de 80% aqui, tanto em Bahia Blanca, né, quanto em Santo André, né? Bahia Blanca aqui é a laranja e Santo André é a verdinha aqui. Se a gente acessa aqui o Status Invest, a gente vai ver que a Unipar 6, a ação preferencial, né, da Unipar, ela está, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ela fechou na sexta-feira em R$ 100,60, tá? Aqui uma informação interessante: nas últimas 52 semanas o menor preço que ela atingiu foi R$ 55 e o maior preço foi R$ 103,32, ou seja, ela está nas alturas, ou seja, nas máximas aqui desse último ano. Com relação ao retorno com dividendos, né, que é o chamado dividend yield, o que é isso? Eu pego o dividendo que ela pagou no último ano e divido pelo valor dela hoje, certo? Então é até uma medida um pouco que olha passado. Então, se ela pagar o mesmo dividendo para frente, ela vai gerar 17,7% sobre o valor de hoje. Só que, na realidade, esse cálculo aqui foi feito com os dados passados, ou seja, o valor de dividendos pago nos últimos 12 meses dividido pelo valor atual. Então, isso aqui não tem nenhuma garantia que vá passar para frente. A gente vai já ver isso daqui. Que mais aqui? Um ponto interessante com relação a ela, a gente olhar a evolução de preços desse papel. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na evolução de preços. Você observa aqui que esse papel está aí, ó, na faixa dos cento e poucos reais, né? E aqui a gente vai botar o valor, o período máximo aqui, olha, R$ 100,60, como a gente falou, na sexta-feira ele fechou, mas olha aqui, a que ponto ele já chegou aqui, ó, em outubro de 2014, a R$ 3,75, que é esse negocinho que você vê no seu canto inferior aí direito do vídeo, tá? Então já chegou a 3,57, eu troquei aqui, é 3,57, e ela está hoje a R$ 100 aqui. Se nós pegarmos aí, olha, por volta de junho de 2020, ela estava aí na faixa dos R$ 21 e tal, chegou a R$ 100, ou seja, multiplicou por 5 vezes o valor investido. Agora, aqui a gente tem que ter cuidado, inclusive porque existem algumas informações que a gente precisa ter para poder tomar a nossa decisão. Antes de falar dessas informações, eu vou falar aqui dos acionistas, né? Por quê? Porque essa é uma ação que o Luiz Barsi Filho, ele é um dos maiores acionistas aqui da Unipar. Ele detém 20% da participação total da companhia, sendo que ele tem quase 14% das ações ordinárias e ele tem 23% das ações preferenciais. O que significa isso? Significa que, se a gente pegar o valor de mercado dessa empresa hoje, 20% dele é o que se costuma medir o patrimônio desse mega investidor brasileiro aí, Luiz Barsi Filho, né? Então, a gente pode dar uma olhada nos dados da companhia para ver exatamente esses números e a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Agora a gente vai olhar os indicadores da Unip, né? Unipar, né? Eu estou usando aqui a ação preferencial, tá? Unip 6, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nos indicadores.
como eu já tinha dito, aqui a gente tem ó, o retorno com dividendos, DY, o dividend yield, né? Aqui a gente tem o preço-lucro. O que é o preço-lucro? É o preço da ação dividido pelo lucro da companhia. Então, dá 4,28, o que nos mostra que, intuitivamente, se essa empresa mantiver o mesmo lucro que ela dá hoje, ela em 4,28 anos, ela devolve o preço da ação, mas, obviamente, ela não entrega isso como dividendos, ela devolve como lucro da empresa, fica dentro da empresa ainda, certo? É engraçado porque no item dividend yield, né, retorno com dividendos, o pessoal faz em termos percentuais. Já no preço-lucro, o pessoal não faz em termos percentuais, e eu gosto de ver isso em percentuais. Como é que você faz isso? Você calcula o preço-lucro de cabeça para baixo. Esse cara é maluco, como é que eu vou ficar de cabeça para baixo para calcular isso? Não. No lugar de você calcular preço-lucro, você calcula lucro dividido por preço. Então, o lucro é o retorno e o preço é quanto você pagou. Isso aí te dá uma espécie de uma taxa de juros, que isso aqui vai gerar algo aí em torno de 20 e poucos por cento, certo? 20 e poucos por cento. Um pouco mais, né, de 20% para você comparar, né? Bom, aqui a gente vai ver também, ó, preço sobre o valor patrimonial. O que é o preço sobre o valor patrimonial? É o preço que ela está sendo cobrada dividido pelo patrimônio. Então, ela está 3,24 vezes mais cara do que o valor patrimonial. E aqui tem os outros dados, por exemplo, o preço da empresa, aliás, o chamado empresa, o valor da empresa, né, dividido pela geração aqui de caixa dela, aqui, que é esse EBITDA, né? Se você pega o lucro antes de tirar os impostos, a depreciação, a amortização de empréstimos, os juros que são pagos de empréstimos que ela fez, você tem o EBITDA. E aí você pega o valor da empresa. O que é o valor da empresa? É o valor de mercado da empresa acrescido ou subtraído das dívidas. Então, se a empresa deve, você bota um valor a mais. Então, ela fica mais cara, porque você está comprando a empresa mais as dívidas. E se ela não tem dívidas, esse valor de mercado, o valor da empresa, ele fica mais barato que o valor de mercado. O que é o valor de mercado? É você pegar o valor da ação e multiplicar pelo número de ações. Muito bem, então isso aqui dá também uma rentabilidade fantástica. Agora, para tudo isso, a gente precisa dar uma olhadinha antes no que aconteceu. E aqui está esse gráfico para mostrar o seguinte, que os preços dos produtos que ela vende subiram absurdamente. Isso aqui beneficiou as indústrias químicas brasileiras, principalmente a Unipar e a Braskem. Por quê? Porque o preço, olha só, o preço da soda subiu 200 e tantos por cento aqui, tá? Sendo que no último trimestre subiu ainda mais 17% aqui o preço da soda. E o preço do PVC subiu 11%, né, de lá do primeiro trimestre de 2021 subiu 11% até o segundo trimestre de 2022, sendo que as informações da companhia é que esse preço aqui já começou a ceder, né? E ele tem uma tendência de ceder porque está havendo dois pontos, né? Primeiro, a reorganização da produção nos outros países. Então, houve um impacto muito grande por conta de fatores climáticos nos Estados Unidos que reduziram a produção tanto de um produto quanto de outro, e agora esses fatores climáticos eles não estão mais sendo observados e os preços estão se normalizando, estão voltando ao normal. Então, vamos dar uma olhada aqui, é importante a gente ver isso aqui agora, que é o seguinte,
vamos dar uma olhada aqui aqui, olha, lucro por ação, tá? Eu vou mostrar para você de R$ 23, ou seja, cada ação que custa R$ 100, ela está dando um lucro de R$ 23,51. Mas isso aqui sempre foi assim? Vamos dar uma olhada no que... Observe que isso aqui é o resultado que vem do balanço da empresa, tá? Então vamos dar uma olhada no lucro por ação. Eu vou mostrar para você, olha só. Ele não era assim, tá? Então o lucro por ação, ele aí estava na faixa, se você pegar o valor médio, né? É R$ 5,44. Agora, lembrando o seguinte, se você faz uma média nesse negócio aqui, olha só, no ano passado foi 21 e nesse ano 23. Então aqui, ó, 21 reais e agora R$ 23. Então esses dois pontos aqui que estão bem fora, né, dessa nossa desse acompanhamento aqui, você olha que eles estão bem fora, eles puxaram essa turma toda para cima. Então a gente tem que voltar aqui, dar uma olhadinha, né, em como é que estava a situação antes. Porque o que vai acontecer? Se o preço desses produtos comercializados pela companhia retornarem aos patamares anteriores, o que a gente vai esperar é um retorno também, né, dessa margem aqui de geração de lucro, né? Então, se você olha aqui, ó, aqui 3,62, depois aqui, olha, 6,32, aqui, ó, 1,99, aqui no iniciozinho, aqui em 2020, né? 3,89. Então, esses valores aqui puxaram bastante essa média para esses 5,44, embora você tenha vários pontos aqui bem abaixo, mas a empresa parece que estaria mais ou menos nesse patamar, talvez não tanto ao céu nesses pontos aqui de cima, ok? Então vamos dar uma olhada agora no que eu falei também, que é com relação ao dividendo, né? Então, olha só, isso aqui é o retorno com dividendos histórico. Aqui, um pico que houve, que eu vou marcar esse pico aqui, né, de 30 e poucos %, a gente tem que lembrar que nesse momento aqui, a companhia estava também num preço bem abaixo do que ela está hoje, certo? Mas mesmo assim é um retorno com dividendos considerável aqui nesse ponto, mas esses aqui nos parecem ser os retornos com dividendos de momentos de estabilidade, certo? Então aqui, ó, retornos de dividendos nos momentos de estabilidade, esse óculos maluco que eu fiz aqui. E se a gente parar para olhar, eles não são tão elevados quanto esses daqui, tá? Quanto esses momentos aqui que realmente você teve uma super geração de receita, principalmente nesses 2 anos aqui. Tem um vídeo com uma apresentação do gerente de relações com investidores da Unipar, explicando que ele gostaria muito que tivesse com esses preços para os próximos anos, mas ele não vê essa perspectiva, tá? Bom, então voltando aqui, a gente tem que lembrar o seguinte: se nós olharmos um retorno com dividendos na faixa de 17%, certo? Então, um retorno de dividendos na faixa de 17%, que foi o do último ano, né? E o fato do BARC, aqui só voltando aqui, olha, a gente teve um retorno aqui de quase 15% e agora um retorno de 17%. Então, se você pegar um valor da firma, né? Que se nós pegarmos aqui o valor da firma, vamos pegar o valor da firma aqui. Se nós pegarmos aqui, olha, o valor de mercado da Unipar, certo? Ele está aqui, ó, aproximadamente com 10 bilhões de reais. Então, se nós olharmos a participação do Luiz Barsi aqui, né? Ele tem 20% disso aqui, o que representaria 2 bilhões de reais, certo? Desse valor. E se nós pegarmos ainda o valor de remuneração que foi pago, né, que foi de 17%, em cima disso aqui, seria 1 bilhão e 700 milhões de reais pagos para
os acionistas. Então, se eu pego esse 1 bilhão e 700 milhões e calculo de novo 20%, eu tenho aproximadamente aí 340 milhões de reais que o BASF teria ganho aí nos últimos 12 meses, né? 340 milhões, né, de reais, tá? Então, ele mencionou em um vídeo recente aí que ele ganhava 1 milhão por dia, que ele teria ganho. Na realidade, ele até foi bem claro, ele ressaltou que foi excepcionalmente e que ele tinha ganho 1 milhão de reais por dia, então ele teria ganho mais ou menos 300, na verdade 1 milhão e 15, né? 1 milhão e 15 mil reais por dia. Então ele teria ganho mais ou menos 365 milhões. Então, 365 milhões, se 300 milhões vieram da Unipar, ele ganhou mais 25 milhões de outras empresas das quais ele é sócio, né? O que é uma boa graninha aí. Mas lembrando que a Unipar deu muita alegria, né? Porque ela deu um pagamento fantástico aqui de 340 milhões para ele e de 1 bilhão e 700 milhões para todos os acionistas juntos, somados, né? Mas pelo que a gente viu aqui, a gente observou que esses resultados estão bastante concentrados nos dois últimos, nesse ano e no ano passado, e obviamente se esses preços se mantiverem no patamar que estão, vão gerar ainda mais resultado. É óbvio que a empresa é uma empresa bastante grande, que só as fábricas, né? Só a localização dessas fábricas, os terrenos que estão nessas fábricas são terrenos gigantescos, né? Você tem a fábrica de Cubatão, que são 750 mil metros quadrados, a fábrica de Santo André tem 9 milhões de metros quadrados o terreno, né? Não a fábrica, mas o terreno onde a fábrica se encontra. Então, assim, são empresas, aliás, a empresa é grande e está aí para aqueles que se interessarem em estudá-la mais a fundo, já que sentiram esse gostinho aqui que eu vim trazer para você. Bom, aí eu queria que você chegou até aqui, deixa aí nos comentários o que você acha, se você é acionista, se você não é. Se você também quiser sugerir uma outra empresa para eu comentar por aqui, você deixa também nos comentários. Se você não tiver nenhuma ação ou não quiser falar se participa ou não, lembrando, não coloque valores para a sua própria segurança. Você simplesmente dá um bom dia, boa tarde, boa noite. E se você gosta desse conteúdo e ainda não tem inscrição no canal, inscreva-se e marque o sininho de notificações. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo aqui fazendo um contraste entre Unipar e Braskem, que são duas indústrias químicas, tá bom? Bom, então é isso e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e assiste aqui.